Fala galera, beleza? Bom pessoal, hoje mais uma aula aí, a gente vai aprender mais um ponto importante do nosso operacional que está relacionado aí à movimentação do gráfico, a movimentação do candle, tá? O sentido que a gente vai fazer nossas entradas aí em relação ao movimento anterior, tá bom? A gente basicamente opera suporte e resistência, tá? E dentro desse suporte e resistência nós temos diversos fatores aí, diversas variáveis que pode prejudicar ou melhorar o nosso operacional, tá bom? Então a gente sabe que o gráfico, né, os pares de moeda, né, eles se movimentam aí sempre em topos e fundos, né? Faz um topo, faz um fundo, vai testando, vem sempre testando, certo? E sempre testando aí um topo e fundo, tá bom? E dentre esses testes de topo e fundo, ele faz alguns movimentos aí interessantes para a gente, tá? Se a gente observar, né, no exemplo aqui, vamos supor que a gente traça alguns pontos aí de suporte e resistência, né, algumas linhas, tá? Vamos colocar algumas linhas aqui, ó, para a gente exemplificar melhor, tá bom? Tá? Então nós temos aí essas linhas traçadas, tá? O mercado ele se movimenta em topo e fundo, tá? E sempre que ele faz um topo, tá? Ele faz um topo, beleza? Faz um teste aqui de fundo, não rompe, né, o fundo anterior, ou não chega a testar o fundo anterior, ele vem aqui para fazer um novo teste de topo, tá? E muito possivelmente romper esse topo anterior, tá? Formando aqui um pivô, né? No caso aqui seria um pivô de alta, tá bom? Essa movimentação, normalmente os players, aí, os big players, né, eles sempre vêm fazer esse movimento aqui no sentido de romper, tá? Para buscar a segunda, seria aqui uma segunda pernada de alta, né? Pernada 1, pernada 2, pernada 3, e consolidar esse movimento de alta aqui no caso, tá bom? Não é interessante, tá, a gente pegar operações aí, as quais elas estão indo a favor desse movimento, tá? Ou seja, estão indo no mesmo sentido do movimento anterior, né? Do topo anterior. Tá? O que seria isso? A gente tem aqui vamos supor aqui, ó, que a gente tem um candle de alta, né? Vou fazer um candle grande aqui só para exemplificar, né? Mas vamos supor que a gente tem um candle de alta aqui, beleza? Candlezinho de alta, tá? E a gente estaria aqui, ó, traçando a nossa linha aqui de suporte ou resistência na ponta desse pavio, desse candle aqui. Vamos supor que ele seria para trás lá, uma região importante para a gente, tá? Então ele veio aqui, ó, deixou o nosso ponto lá, testou para baixo, certo? E veio novamente aqui fazendo um movimento de encontro, né, a esse pavio de novo, tá? Nessa situação, não é interessante para a gente tentar pegar uma operação aqui de venda, tá? Tentar pegar uma operação de venda aqui para ele descer aqui no sentido contrário, né? Porque ele está fazendo aqui uma movimentação a favor, né, do movimento anterior, a favor de romper esse topo, né, fazendo aí um movimento de pivô, seria um pivô de alta, correto? Fazendo um movimento aí de pivô de alta, no qual ele tem muito mais facilidade para passar direto, né? Então assim, a gente não precisa que ele bata e volte aqui tantos pips aí, tantos pontos ao contrário. Não, a gente só precisa que ele fique para baixo da nossa linha, né? A favor da nossa entrada. E nesse caso aqui é muito mais fácil, tá, ele se manter acima desse ponto, né? Por conta de ser uma continuidade do movimento, ou seja, de ser uma continuidade aqui de um pivô de alta, né? Então ele acaba prejudicando a nossa entrada, tá bom? O que seria o ideal? Então o ideal numa ocasião dessa daí é a gente pegar sempre, tá, o teste no sentido contrário ao que ele fez anterior, ao candle anterior, né? Então aqui ele fez um candle de alta, né? Deixou um topo para a gente aqui, a gente traçou a nossa linha de suporte ou resistência, né? E a gente espera o quê? Espera ele passar desse ponto, né? Mesmo que ele vá lá em cima, enfim, depois vem fazendo um novo teste, mas para a gente dar preferência de pegar sempre ele contra o movimento anterior. Porque aqui ele vai ter que romper, né, para baixo, tá? Ele teria que romper para baixo aqui esse topo que ele fez. Ou seja, ele teria que ter uma força, uma grande força, né, uma enorme força, para romper essa montanha que ele fez anterior, né, para ele passar por dentro dessa montanha. Então ele vai encontrar muito mais dificuldade, né, do que se ele fosse a favor desse mesmo movimento.
né, fazendo o sentido de um pivô de alta aí. Né, que seria um exemplo aí do caso seguinte aqui, né? A gente teve anterior aqui o nosso movimento, certo? Ó, fez nosso movimento, né? Fez o pivô de alta, pegamos ele aqui, tranquilo. A gente sabe que ele é um ponto muito importante para a gente. Ele é um ponto legal, ele é um ponto importante. Porque respeitou legal, respeitou bastante, tá? Só que ele já fez o teste, né? Voltou, deu a nossa entrada ou não, né? Talvez não tenha entrado, mas... E anterior aqui, ó, ele deixou um outro movimento para a gente, né? Um outro candle, né? Vamos falar de candle aqui. Ele deixou um outro candle para a gente aqui, ó, um candle de baixa, né? Vou colocar um candle de baixa ou de alta, né? Independente, tá? E no qual ele está vindo aqui para fazer um novo teste, né? A nossa linha, ela é importante, tá? A nossa região traçada aqui, ela é importante. Então ele vai vir aqui para testar ela de novo, certo? Porém, nessa situação agora, ele está vindo para fazer um pivô de baixa, né? Um possível pivô de baixa. Ou seja, um movimento a favor do candle anterior. Tá? Então acaba não sendo interessante a gente fazer uma entrada aqui, uma compra nessa região, tá? Porque a gente sabe que ele tem uma possibilidade grande de romper isso daqui. Tá? Porque os big players aí vão querer manter o preço abaixo dessa região, para consolidar o próximo movimento que seria de baixa. Tá? Então qual que é a lógica da coisa aqui, pessoal? É a gente sempre pegar... Tá? Fazer as nossas entradas aí, sempre é contra, tá? O candle que a gente tiver vizinho aqui, o nosso candle anterior. Tá? Vamos supor que a gente tem esse aqui como referência agora. Ele foi lá, desceu, né? Então esse ponto aqui, ó, esse próximo ponto seria um ponto aqui muito interessante e muito forte. Porque lá atrás a gente tinha uma região importante que a gente traçou, né, de um período lá atrás. Tá? A gente fez um candle vizinho aqui, ó. Foi um candle que está vindo contra o nosso movimento atual, né, que seria um movimento agora de alta, né, a gente tem um candle aqui de baixa. Então a gente está fazendo aqui um movimento contra o anterior. Tá? Então isso daqui garante para a gente uma maior assertividade. Tá? É muito mais difícil, tá, ele conseguir passar desse ponto aqui. Ó. Ele tem muito mais dificuldade de passar desse ponto, porque ele está batendo aqui na ponta de uma montanha, né, na ponta de faca. Então, como exemplo aí. Então ele encontra uma dificuldade maior de passar. Tá? Então a gente sempre dá prioridade para esse tipo de entrada, né? Entradas que são contra o movimento anterior, contra os pavios anterior. Tá bom? Sempre identificar esse tipo de situação, né? E procurar sempre operar dessa forma, tá? Para a gente minimizar os nossos riscos aí. Tá? Um segundo ponto aqui, ó, a segunda ocasião seria esse, né? Ó. Tá, ele veio aqui, novamente na nossa linha aqui, que seria interessante, né, uma linha importante nossa, que a gente já tinha traçado lá atrás, porém, ele está vindo aqui ó, de novo, né, ó, ele está vindo de novo aqui, fazendo aqui um movimento a favor, né, de um possível candle que a gente tinha antes, né, ó. Aqui eu estou fazendo verde, mas é independente de ser verde ou vermelho, tá, pessoal? É só para exemplificar a cor aqui que ele fez uma alta. Tá, mas ele estaria aqui ó, vindo para fazer um próximo candle aqui de alta. Certo? Então ele estaria aqui ó, formando aqui um novo candle de alta, né? Ó. Estaria vindo aqui ó, fazer esse candle de alta, formando ele, ó. Veio fazendo candle, tá? E aqui seria a nossa entrada. Porém, como eu disse anterior aí, ó, não é interessante pegar nessa situação, porque ele está pegando a favor desse movimento, tá? Ele está indo a favor do candle anterior aqui, ó, a favor do movimento anterior, certo? Então ele vai encontrar aqui ó, muito mais facilidade em passar isso aqui direto e subir, né? E se manter acima aqui da nossa entrada, tá? E prejudicar a nossa operação. Então sempre dê prioridade, tá? As entradas estão contra os pavios, contra os candles anteriores aí vizinhos, né? Os candles que estão atrás. Vamos ver se a gente consegue identificar rápido aqui algum exemplo aqui no gráfico, tá? Então galera, só para a gente exemplificar no gráfico, né? Vamos traçar alguns pontos aqui de suporte e resistência que a gente julga interessante, tá? Para a gente ter como exemplo aqui, ó. Aqui é um ponto interessante, ó, certo? Aqui em cima é um ponto interessante. Embaixo é um ponto interessante. Vamos fazer alguns traçamentos aí, ó, para a gente ter como parâmetro, né? Então tá bom, aqui já dá para a gente exemplificar legal.
Tá? O que seria interessante aqui, ó, na condição atual da gente fazer uma entrada? Tá? Será justamente esse movimento aqui de pullback, tá? Desse retorno aqui, ó, desse retorno dele nessa região, tá? Seria o retorno dele aqui nessa região de resistência. Tá? Por quê? Ó? Seria interessante que não só pelo fato de ser um pullback depois de uma queda enorme aqui do movimento já cansado, né? Mas pelo fato dele ter esses candles aqui, ó, contra, tá, o sentido da nossa operação atual, né? Que seria contra esse movimento atual que ele está fazendo, né? Então, com certeza, tá, aqui nessas regiões, ó, quando ele encostar aqui novamente, ele vai encontrar muita dificuldade em romper isso aqui e subir, tá? Porque além de ser um ponto interessante, muita briga aqui, tá, ele está contra o movimento atual. É diferente, né, de uma situação aí, de um outro exemplo, né? Vamos supor que ele queira, né, fazer isso daqui, ó, dar uma corrigida, né, e vir a descer aqui, tá? Apesar de ser um ponto importante, dele já ter segurado, tá bom? Ele já traçou aqui, ele já segurou uma vez, não é indicado pegar esse tipo de operação. Porque ele tem muito mais chance de vir a romper, tá, esse fundo que ele fez anterior aqui, ó, tá bom? Porque a gente está dessa vez, né, a favor desse movimento anterior, tá? A gente está a favor dele vir aqui, ó, dele vir e romper isso daqui, ó, e passar direto, tá? Não que ele vai passar direto e descer, enfim, né? Dele passar um pouco e se manter abaixo, porque o pessoal vai sempre querer que o preço se mantenha abaixo dessa região, para consolidar justamente um próximo movimento aí de baixa, né? Seria um próximo movimento aí de baixa, né? Ele vem aqui, faz uma correçãozinha e vem aqui para fazer o nosso pivô de baixa e romper isso daqui, fazer uma próxima perna, né? Então é uma situação aí que a gente não entraria, tá, nesse tipo de operação, justamente por ele estar contra aqui, ó, tá bom? Ele está contra o nosso sentido do movimento aqui atual, ou a favor, né? Desculpa, está a favor do sentido do nosso movimento atual. Então, galera, só para a gente exemplificar aqui no gráfico, ó, traçamos aí alguns suportes de resistência. Então, galera, ó, só para a gente poder exemplificar melhor no gráfico, tá? Vamos traçar aqui alguns pontos de suporte e resistência que a gente julga interessante, tá? Para a gente poder exemplificar legal aí. Então a gente traça aí, ó, normal, né? Comumente nossos pontos, nossas regiões, tá? Que a gente julga interessante, tá bom? E o que seria ideal, tá? Nesse cenário aqui atual, tá? Então, dessa movimentação do gráfico. Nós temos aqui duas possibilidades. Tá? Nós temos aqui uma primeira condição, né, do gráfico vir aqui, ó, né, fazer um pullback aqui e vir a descer, certo? E temos uma possível condição dele vir aqui, só fazer um pullbackzinho aqui e descer, sem tocar na nossa linha. Tá? Seria interessante para a gente que ele viesse e corrigisse nesse ponto aqui, ó, tá? E corrigisse exatamente nesse ponto aqui, ó, tá bom? Por quê? Porque a gente tem alguns candles aqui, ó, contra, tá? Contra o movimento atual, tá bom? Contra o movimento atual. Quer dizer o quê? Que a gente tem candle aqui, ó, nesse sentido, tá? E o nosso movimento atual está subindo, tá bom? Então isso daqui seria uma região de extrema, né, de extrema importância para a gente fazer a nossa entrada, né? Seria um ponto aí de grandes chances aí de ter o nosso gain, né? De dar o nosso win aí na operação, tá bom? Diferente, tá, de uma segunda situação aqui, de que ele viesse a romper, né? Vamos supor que ele viesse aqui no sentido de baixa, né? Então ele viesse aqui fazer um teste e viesse aqui para testar esse ponto aqui, ó. A gente sabe que também, tá, é uma região forte, é um ponto interessante, sim, é um ponto interessante, porém, né, ele está no mesmo sentido, tá? Está no mesmo sentido do nosso movimento anterior aqui, ó, do nosso candle anterior. Então ele pode vir a fazer o que? Vir a fazer aqui um movimento aqui de pivô de baixa, né? Ele vem fazer um teste aqui e vem aqui para romper. Justamente porque a maioria dos players vão querer manter esse preço abaixo dessa região, para caracterizar aqui uma nova tendência de baixa. Tá? Então não seria interessante para a gente, né, entrar numa região aqui desse ponto aqui, ó, né? Não seria interessante para a gente fazer uma operação aqui, tá? No caso de uma compra.
porque justamente ele pode vir a romper esse topo e se manter abaixo. Tá? Então se ele viesse, né, e fizesse essa situação aí, né, fizer essa situação, tá, fez o pivô de baixo aqui, e rompesse para chegar aqui, ó, nessa outra linha, tá, aqui sim seria uma região mais interessante para a gente. Porque ele, apesar dele ter um ponto aqui de mesmo sentido, tá, mas ele é mínimo. Aqui na verdade ele fez, tá, ele fez aqui um caixotinho, né, ele fez uma acumulação, né. Então a gente estaria pegando aqui no fundo dessa acumulação, tá bom? Juntamente com essa ponta aqui, ó, tá? Com essa ponta, ó. Tá bom? Pode ver que ele tem mais um aqui, mais um candlezinho aqui, ó. Tá? O que vale pra gente é sempre o paviozinho, né? Então ele tem aqui mais pavios aqui segurando do que o que está indo a favor dele, a favor do movimento. Então a gente tem uma maior chance, né, dele vir aqui, né, pegar a gente faz a nossa entrada e ele se manter acima aqui e dar o nosso gain, certo? Tem uma chance maior dele se manter acima nessa situação do que nessa situação anterior, tá? Porque ele, com certeza, nesse ponto, ele vai encontrar uma dificuldade maior em passar, tá? Porque ele está com o movimento contra, né? Contra o nosso ponto aqui de referência, né? Ou seja, ele teria que romper aqui teria que passar por dentro aqui de uma montanha para conseguir descer desse ponto, tá? Então isso daí seria, né, mais uma dica, né, operacional aí para a gente conseguir melhorar, né, a nossa assertividade, melhorar o nosso operacional, tá? E garantir a nossa consistência. Então sempre observar conforme for fazer a sua entrada, sempre observar esse tipo de situação, tá? Sempre dar preferência, né, para pontos aí que estejam contra, né, o movimento atual, o movimento que você estaria entrando, né? Mais um exemplo aqui, ó, a gente teria aqui um ponto forte aqui, né, ó, de uma resistência, né? Então o mercado veio, ó, ele encontrou uma dificuldade maior para descer, ó, tanto que ele fez um candle enorme, desceu, tá? Fez uma briga aqui e tal e voltou para testar esse ponto, ó, né? Então a gente aqui, né, alinhado, né, com a nossa entrada, nosso pavio, né? Alinhado aqui com a nossa entrada do pavio, a gente identifica a melhor região aqui, a melhor situação para a gente fazer a nossa entrada, tá? Que seria contra, né, o movimento anterior aqui, ó. Que a gente tem movimentos aqui maiores, né, na queda, né? E a gente estaria pegando aqui no sentido de subida aqui, né? Mas a gente estaria fazendo uma venda, porém no sentido aqui da subida, né? Contra essa subida. Tá? Então ele provavelmente aqui ele vai ter uma maior rejeição do preço, tá? Ele vai encontrar maior rejeição do preço e maior chance de se manter abaixo aqui onde a gente precisa, tá bom? E dar o nosso gain aí. Então a gente encontra essa situação aí em praticamente todos, né? Todos os gráficos ele faz esse tipo de situação, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor aqui que a gente teria esse topo aqui como referência, né? Ó. A gente teria esse topo como referência, tá? Traçamos a nossa linha aqui, tá bom? Então ele veio aqui, ó, se manteve abaixo, né? Ó. Se manteve abaixo, brigou aqui e tal, e veio aqui para subir e fazer o teste lá de novo. Essa aqui seria uma ocasião que não seria interessante a gente fazer a nossa entrada. Por quê? Justamente ele está no mesmo sentido, né, desse candle aqui, ó, desse pavio. Tá? Ele está no mesmo sentido desse pavio. Tá? Então ele encontra uma chance maior de romper. Tá bom? Então não seria muito interessante. Se a gente consegue identificar mais alguma situação, aqui é uma situação legal. Ó. Tá? Então a gente tem um ponto interessante, ó, tá, um paviozinho aqui bem legalzinho aqui para a gente entrar, né? Teve um respeito bom, tá bom? E no próximo movimento aqui, ó, a gente já identifica, né, que ele tem alguns pavios aqui, ó, contra, tá, o movimento atual. Então esse daqui seria uma região aqui muito forte, tá? E de grande probabilidade de dar o nosso gain aqui, dar o nosso win nessa operação. Tá? Porque ele vai encontrar uma dificuldade enorme, né? Quando ele vier aqui testar essa região, ele vai encontrar uma dificuldade enorme de se manter abaixo dela aqui. Né? É muito mais fácil aqui ele ficar para cima.
né? Ele vem aqui e fica acima da região, tá? Por causa desse tipo de padrãozinho aqui que ele deixa pra gente, né? De sempre contra os pavis, né? E sempre contra os pavis. Diferente da situação que ele fez aqui também, ó. Né? Aqui poderia ser uma entrada, né? Ó, tá? Mas a gente vê que normalmente quando ele vem para romper, né? Quando está a favor do movimento, ele encontra uma facilidade maior para romper isso daqui, tá? E isso prejudica muito o nosso operacional. Então, seria essa dica aí que eu queria passar para vocês hoje, né? Para a gente poder melhorar ainda mais o nosso operacional, né? E garantir uma maior assertividade, tá? Dentro da nossa estratégia, né? E fazer render melhor aí o nosso gerenciamento, o nosso dinheiro aí que a gente coloca em jogo todos os dias, tá bom? Por enquanto é isso aí, galera. Valeu!